Fala, Flanáticos, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Se você ainda não é inscrito neste canal, convido você a se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa muitos likes, ajuda demais aqui no crescimento do nosso canal e também para que este vídeo chegue a mais pessoas. Se você é apaixonado pelo Flamengo, se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Trazemos notícias diárias e principalmente sobre o futuro estádio do Flamengo. Nós temos uma playlist aí com mais de 100 vídeos, quase 200 vídeos sobre esse tema e você pode acompanhar aqui, tá? Bom, galera, o vídeo de hoje, na realidade, é não somente um desabafo, né? Uma pequena análise daquilo que nós temos visto e de como está o time do Flamengo hoje. Infelizmente, eu queria vir aqui para trazer uma ótima notícia. Estamos bem, vamos ganhar, tem título chegando. O ano de 2023 é para ser, de fato, esquecido. Eu não quero ser repetitivo, como muitos companheiros aqui do próprio YouTube têm falado a mesma coisa, mas pelo que eu tenho visto e pela análise que eu tirei de tudo isso, o Flamengo, de fato, não só o time, mas todo o elenco do Flamengo parece que perdeu o foco. Essa é a realidade. Um time que parece que parou no tempo. Gabigol não é nem sombra, né? Não parece nem o clone dele. Acho que o clone dele não seria tão ruim assim. Gabigol mal, né? O próprio Arrascaeta, que para mim, eu sempre considerei, nunca escondi isso de ninguém, sempre considerei o Arrascaeta o principal nome, o principal jogador desse time, não vem bem, se bem que, né, diante da derrota, da virada de ontem para o Santos, ele não teve muita culpa, inclusive foi, né, substituído no segundo tempo. Eu não vou entrar aqui nos méritos se o Tite errou ou não de tirar ele. Eu acredito até que, por informações que nós temos, eles vêm fazendo um trabalho de recuperação com o Arrascaeta e não vêm forçando ele, e isso faz parte do cronograma dele sair para poder recuperar a sua forma física, e ele não está na sua plenitude. Ele não é nem sombra aquele Arrascaeta que nós conhecemos e que nos acostumamos a ver com a sua criatividade. Ele vem errando passes, até simples muitas vezes. Bom, mas não é somente ele. Bruno Henrique parece que perdeu o foco, né? Wesley errando ontem, por exemplo, várias jogadas no meio de campo ali, saída de bola erradas, equivocadas, atravessadas e perdas assim de jogadas e bolas em áreas muito perigosas, que culminaram inclusive em contra-ataques para o Santos. Time sem foco, o time perdeu o foco. Um time que parece que vive de nome e que ficou no passado, né? E está completamente perdido em campo. Um time que, cara, jogava por música, se conhecia, né? Mas assim, se eu for enumerar aqui os erros, e que não são somente dos jogadores, porque a diretoria tem uma grande parcela de culpa nisso, desde lá atrás, desde a saída do Jorge Jesus, com erros em sequência de nomes, de técnicos assim, sabe, que não sei o que fizeram no Flamengo. Tirando o Dorival, sinceramente, tirando o Dorival, todos que passaram não somaram e não acrescentaram em nada o Flamengo. Tudo bem, com o Rogério Ceni ganhamos lá 2 títulos importantes, tal, mas a gente viu do jeito que foi. Após Jorge Jesus, o único que rabiscou um bom futebol no Flamengo se chama Dorival Júnior, e mesmo assim fizeram o que fizeram com ele. 2023 para o Flamengo acabou, tem que esquecer esse ano, apagar completamente. Mas na minha opinião, para começar um ano melhor, com o Tite, o técnico tá aí, esse é o técnico, esse é o nosso técnico 2024, tá? Mas ele sozinho não vai resolver. Se os jogadores não tiverem foco e não começarem de fato a jogar e ganham em dia e ganham um bom salário para jogar no Flamengo,
se esse time não começar a entrar nos trilhos e o Tite conseguir... Pô, é até difícil falar isso. Esses jogadores precisam de mais motivação para jogar no Flamengo, depois de tudo que conquistaram. Então, a minha análise e a minha conclusão de análise, na realidade, é essa, galera. O time se acomodou. E é preciso uma reformulação urgente. Tem jogadores que não servem mais para vestir a camisa do Flamengo. Essa é a realidade. E o que a diretoria tem que fazer? Contratar jogadores que sejam não somente sombra, mas que coloquem esses jogadores no banco. E sim, muitos desses jogadores precisam ir para o banquinho. Falar até aquilo que o Raul Gil sempre cantou lá, né? Pega o seu banquinho e saia de fininho. É isso. Tem muito jogador acomodado no Flamengo que precisa sim pegar o banquinho e sair de fininho. E sentar no banquinho e ficar quietinho. Porque não tem condições de ser titular. Jogando esse futebolzinho, não dá para jogar no Flamengo. Os torcedores estão cansados do que estão vendo. Um time sem compromisso, sem foco, sem vontade, e depois vem a público dizer: ah, o erro foi da arbitragem, ah, não sei o que, e começa a chorar e colocar um monte de culpa. Os jogadores têm culpa, mas a diretoria também tem. Então fica aqui um recado para a diretoria do Flamengo. Para começar um ano melhor, é preciso reformular, colocar sombra, contratar jogadores para serem eles, para que eles sejam sombra, não, para que eles joguem, e esses jogadores que não estão jogando nada vão para o banquinho esperar o momento deles, porque se eles não quiserem jogar, tem jogadores que querem. E se não quiserem ficar no Flamengo, tá aí, a porta tá aberta. Tchau. A gente nunca vai esquecer o que os jogadores fizeram, o que esse elenco, o que essa geração ganhou para o Flamengo. Foram mais de 11 títulos desde 2019 para cá. Mas a gente não pode mais viver do passado. O Flamengo não é museu. E se hoje não tivermos jogadores focados e que queiram de fato jogar, vestir a camisa, com raça, com disposição, aliado à técnica, não adianta montar os melhores esquemas táticos. Se o jogador não quiser jogar, não vai jogar. Então a diretoria do Flamengo, é hora de contratar jogadores novos com vontade, porque tem jogador que, com o passar do tempo dentro do clube, parece que se acomoda e fica do passado, vivendo do nome, sabe? Vivendo só de nome. E o Flamengo não quer jogador para viver de nome. Quer jogador que entre em campo e dê o sangue, e tenham raça, e que honrem o manto sagrado, e que vençam os jogos, e que disputem cada jogada até o final da partida, que estejam comendo grama, mas que corram atrás e que busquem sempre a vitória. É isso que está faltando a esse time. Então é preciso contratar sim, é preciso reformulação urgente, oxigenar esse time, contratar jogadores mais novos e que estejam com disposição de fazer a sua história no Flamengo, e colocar esses medalhões no banco, sim, até que eles resolvam novamente jogar. Porque, vou ser muito sincero, será muito melancólico e muito triste até para a carreira e para a imagem desses jogadores terminarem a sua trajetória no clube dessa maneira. Sabe? Não jogando, sabe? Com essa imagem de jogador que perdeu o foco, que não se entrega, que não tem compromisso, que não está mais comprometido com o time. Então, se esses jogadores não passarem a jogar e respeitar essa camisa, o torcedor está cansado. O torcedor já sabe com quem ele pode contar, e não, o torcedor não é bobo. O torcedor do Flamengo não é bobo. E se não jogarem com o Tite, sinceramente, eu não sei mais. Ei, vai mandar o Tite embora e vai contratar quem? Vai vir mais um jogador? O Flamengo hoje é um cemitério enterrando jogadores, enterrando treinadores. Virou um cemitério de treinadores hoje.
E só gastando dinheiro com rescisões e rescisões e nada resolve. Então esses jogadores precisam de foco, comprometimento. E não adianta vir, muita mudança de técnico e a gente não pegou. Esses jogadores, eles se entendem, eles se conhecem, eles sabem os atalhos, eles não desaprenderam de jogar. Mas tem muitos jogadores ali que a idade vai avançando e a gente sabe que não é a mesma coisa com o passar do tempo. Claro que tem muito jogador que ainda pode render e muito. Eu poderia enumerar vários aqui. O próprio Pedro, o próprio Gabigol, o próprio Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique. Tem jogadores que têm muito ainda a apresentar ao time, muito a contribuir com o time, mas é preciso jogar. É preciso jogar o quanto antes, porque do jeito que está, a gente não vai ganhar nada. Esse ano esquece. Esse ano o Flamengo não tem condições de conquistar mais nada. Essa é a realidade. Mas o prognóstico para 2024, sinceramente, galera, é muito desanimador. Eu não sei. Sinceramente, eu espero que esse time melhore, entre novamente nos trilhos, volte a jogar bem. Por quê? Eu estou muito preocupado com o ano de 2024. Então, para a diretoria do Flamengo, contratem jogadores para cada uma dessas posições e comecem a colocar esses medalhões no banco. Porque só joga no Flamengo quem merece. Por meritocracia. Só veste a camisa do Flamengo, não quem fez algo no passado, não. É preciso continuar jogando. O Flamengo não vive do passado. Claro que ficou na história, não vamos esquecer jamais os títulos que conquistamos com essa geração, mas se deu aquilo que eu falei, pegue o banquinho e saia. Dê espaço para outros. Se vestir essa camisa, honre o manto, com raça, com disposição e respeito à nação rubro-negra. Fica aqui o meu desabafo. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão.